tipo de manifestação em plenário. E nesse momento, devido às circunstâncias, eu chamo o Dr. Mário de Oliveira Filho, neste ato orador desse processo de desagravo público, que fala em nome do presidente da OAB de São Paulo. Senhoras e senhores, boa noite. Nesse momento, quem está aqui não é o Mário de Oliveira Filho, advogado criminalista. Quem está aqui nesse momento é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos da Costa. Eu vou explicar para os senhores como é que funciona isso aqui. Como é que a Ordem trata com respeito, mesmo os desrespeitosos. Existe uma lei federal, a Lei 8.906/94. E enquanto nós estamos no Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei. Aliás, nós estamos vendo agora, estamos tendo o exemplo de várias operações da Polícia Federal do país, encarcerando pessoas que até então se julgavam absolutamente inatingíveis porque amigas do poder. Não se poderia imaginar há 10 anos atrás um político do calibre, por exemplo, de José Dirceu, na cadeia, tomando café e canequinha. Não poderia se imaginar há 3 anos atrás que o maior PIB, os representantes do PIB desse país, estivessem recolhidos, presos, algemados, encarcerados, numa cela da Polícia Federal, primeiramente, e depois do Presídio Federal de Curitiba. O país tem que mudar? Sim, o país tem que mudar. Nós temos mazelas? Temos mazelas. E essas mazelas é um ranço que nós trazemos desde o descobrimento desse país. São mazelas que estão enraizadas na alma, na entranha e principalmente no intestino de certas pessoas que se julgam donas de tudo. Donas do poder, donos do seu quintal, dono do quintal do vizinho, dono do seu telhado e dono do telhado do vizinho do lado. Isso parece mesmo terra de ninguém. O problema, meus amigos, é quando aparece o dono. Aí a coisa fica um pouquinho complicada. Este país tem dono. Esse país ainda tem lei. Este país ainda funciona. Este país é um país que hoje vive um regime democrático. O senhor sabe qual é a história do poder democrático desse país? Esse país passou por várias e várias problemáticas de golpes de Estado. O último que nós tivemos, muitos dos senhores, eu vejo muitos jovens aqui, não tiveram a oportunidade de vivenciar, graças a Deus, foi em 1974, no dia 31 de março, quando não amanheceu o dia da mentira, o 1º de abril, porque esse país foi tomado pelas ruas, pelas baionetas, pelos tanques de guerra, por aqueles truculentos de outrora, no qual se espelham alguns hoje, dizendo que o país era deles, e rasgaram a Constituição Federal. Prenderam gente, torturaram gente, mataram gente. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o meu pai foi um desses vítimas desse acelerado governo militar que se instalou nesse país. Eu também, já ao completar os 18 anos, durante o regime militar, fui convidado a conhecer as carceragens do DOPS, enfrentei esse regime militar, junto com meu pai, que agora é falecido, morreu aos 103 anos, e eu conto uma passagem curiosa. O meu pai morreu com 103 anos, e me ensinou uma coisa: ninguém é mais homem que ninguém. Ninguém! E o meu pai pegou a listinha dos seus torturadores. Meu pai tinha um problema na vista, ficou com as vistas vermelhas, de uma das várias torturas que ele sofreu. Meu pai ficou quase 7 anos encarcerado politicamente, e só não morreu porque existe um chefe lá em cima que está olhando para a gente. Se você não acredita nisso, o mar do inferno, quem está te esperando? Você não pensa que isso aqui acabou aqui, nós vamos morrer, acabou por aqui. Não vai não. Se nós não te alcançarmos, o Todo-Poderoso te alcança.
Então, nessa trajetória de luta que eu tive o prazer de conviver com meu pai pegou o nome dos torturadores dele. E ele fazia o seguinte: ele ia no enterro deles. Muitas pessoas não sabiam quem era. Então ele ia próximo ao caixão, olhava, abaixava como quem fosse dar um beijo e dava uma cuspida na cara dele. Seu covarde, seu canalha, vá arder no fogo do inferno. E teve um, que foi o que causou problema nos olhos dele, que aos 106 anos ele olhava no espelho e falou: eu olho no espelho e lembro daquele covarde, porque a nossa arma era uma caneta e a arma deles era a baioneta, a arma deles era o 38 naquela época, era a violência, era a incapacidade de entender que está errado ou certo. Porque se você chegar com um jumento e falar: jumento, você não pode andar assim, ele vai fazer, é o jumento. É o que nos diferencia dos bichos. A gente pensa um pouquinho, a gente pensa e vive dentro de regras. E o meu pai olhava aquele olhar avermelhado e soube que esse sujeito foi enterrado nesses cemitérios modernos. Você não enterra, põe lá, e ele foi lá à noite. Eu não iria, eu não gosto dessas coisas, e fez xixi em cima do túmulo dele. Eu vivi essa época. Eu não sei se vocês viveram isso aí não, mas quem passou pelo que nós passamos dentro da família e pessoalmente, eu só aprendi a ter medo de uma pessoa que vai me julgar: Deus. E eu não tenho vergonha, eu sou um evangélico, sou cristão evangélico, professante, tenho uma célula evangélica na minha casa há 8 anos, onde a gente recebe todo mundo, né? Principalmente essas pessoas que precisam de oração, porque Cristo não veio para salvar os sãos, Cristo veio para salvar quem está doente. Se você acha que você é um perfeito, você é um perfeito idiota, porque você não é perfeito. O perfeito crucificaram. Esta reunião toda aqui é o seguinte: para dizer que nessa última revolução de 1964, que na verdade não foi uma revolução, foi um golpe de Estado, onde rasgaram, como eu disse, a Constituição, fecharam o Congresso Nacional, mataram as grandes lideranças estudantis, mataram N pessoas, só uma instituição não se dobrou: a Ordem dos Advogados do Brasil. Se hoje nós temos uma carteira da Ordem dos Advogados para advogar, para enfrentar o poder estatal, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Polícia, o Estado Poder Executivo, o Estado Poder Legislativo, se isto acontece hoje, se hoje nós elegemos os nossos políticos diretamente pelo voto livre, foi porque o regime democrático venceu. E a Ordem dos Advogados do Brasil escreveu uma das páginas douradas dessa história democrática do país. Nós tínhamos, como eu disse, uma caneta e nós enfrentávamos a baioneta. Eu nunca vi ao longo dessa história, meus amigos, um policial, seja ele que matiz for, eu não vi um juiz de direito estadual ou federal, eu não vi um promotor de justiça ou um procurador da República na porta do famigerado doigode, onde eu estive, meu pai esteve também, pendurado em pau de arara. Não vi. Mas advogados, sim. Nós estávamos lá, lutando contra o poder. Quem olhou nos olhos de um cara chamado Sérgio Paranhos Fleury, não tem medo de enfrentar outro homem, seja ele quem for e do tamanho que for. Quem olhou nos olhos sanguinários daquele sujeito, e você algemado com a mão para trás, com 10 machões ali, vamos quebrar tudo, e você sentado ali, não pode ter medo de nada. A ordem não teve. Não fui eu. Eu sou um covarde. Eu tive lá porque não tive como correr, não deu tempo de me pegar. Se eu tivesse tempo de correr, eu tinha corrido. Porque o medo é a garantia de sobrevida. Mas não deu tempo de correr, fui pego antes. Mas aprendi naquele momento, vendo meu pai, jornalista de largo lastro,
que nós não arregamos para ninguém. Aqui ninguém arrega coisa para ninguém. Nós temos um dever funcional a ser cumprido. E esse dever vai ser cumprido. Tem que ser cumprido. Eu tenho 63 anos de idade. Tenho filhos, tenho netos. Já não tem mais retorno na minha estrada. É daqui para frente. E por isso que o presidente Marcos da Costa mandou vir aqui. Mário, a ordem tem esta página brilhante na história democrática do país. Nós, quando estamos no exercício da nossa profissão, seja aonde for, seja contra quem for, nós não somos o Mário, nós não somos o presidente, não é a Fernanda, não é o Pedro, não é o Carlos, não é o Chico, não. Naquele momento quem está lá é a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa instituição tem que ser respeitada. É muito curioso. Esses dias de hoje, minha Fernanda, corre solto, né? Prenderam o fulano. Ah, mata logo. Arrebenta com esse cara. Para que vai gastar dinheiro na cadeia? Passa por cima de tudo. É tanta impunidade, é tanta corrupção, é tanta sacanagem do povo, é tanta gente se achando dono de tudo e de todos, sem ser, que o povo está por aqui. E começa a acreditar que justiçamento é melhor que justiça. Mas na hora que esse cidadão tem ele mesmo, ou o filho dele, ou a mulher dele, ou o primo dele, ou a mãe dele envolvida numa investida policial e preso, mas doutor, não tem provas, e o processo vai demorar. Ué, mas ontem você falou para mim que para o filho daquela mulher não precisava nada disso, ele era bandido, porque a imprensa já colocou que ele é bandido. Todo mundo fala. Por que para o seu filho, para a sua mulher, para o seu parente, precisa lei? E para o filho do outro, não precisa de nada, basta o justiçamento. Nós, advogados, não podemos nos curvar diante disso, e não nos curvamos. E nesse embate de interesses, muitas vezes ocorrem problemas. Faz parte da profissão. Você briga com o juiz, vai tomar um café, está tudo certo. Isso aqui é meio de vida, não é meio de morte, mas se tem que morrer, a gente morre também, porque um dia tem que chegar ao fim. Bom, não tem problema não. Você pode carregar uns 2, 3 com você, não carrega ninguém, mas o fim chega para todos nós. O fim político, o fim da profissão de advogado, o fim da magistratura, né? Curioso, aí aposenta na magistratura, ficou lá sacaneando advogado a vida inteira, não recebe advogado, despacha, conclusa ao promotor, aí aposenta, vem fazer bico na advocacia, com um poupudo olerite no bolso, né? 30, 35 mil reais, não sei quanto é que ganha, e vem fazer concorrência desleal com a gente, vem disputar mercado com advogado que não tem olerite, que não pode fazer uma vitrine no seu escritório e falar, hoje nós vamos fazer uma liquidação de habeas corpus, pague 2 e leve 3, pronto, está aqui. Não tem como fazer isso. Você vive da dignidade da tua profissão, você vive do teu bom nome. Eu tenho 39 anos de exercício ininterrupto da advocacia. Se eu um dia fizer um erro desse tamanho, ninguém vai lembrar o que eu fiz nesses 40 anos. Vão lembrar, pô, o Mário errou aquele dia. Aliás, eu tenho uma mágoa, eu vou confessar para os senhores. Eu nunca apresentei um cliente para ser preso, porque eu acho um absurdo. O advogado que apresenta um cliente para ser preso não precisa ser advogado, vai ser carcereiro, pô. O cliente não precisa de um advogado para ser preso, ele vai sozinho lá e se entrega. E eu cedi a uma pressão da família, do próprio réu, e apresentei esse famoso Fernando Baiano para ser preso. E falei, Fernando, se você entrar, acabou, velho, você não sai nunca mais. E fiquei com aquela mágoa no coração. Ainda fizemos uma operação, montamos uma operação para apresentar. Eu lembro bem, paramos 20 metros dentro da Polícia Federal, parei o táxi, olhei para ele. Você tem ideia do que é que você está fazendo na tua vida? Você tem 2 filhos, um menino de 1 aninho, de 3, você vai entrar e você não vai ver essas crianças crescer. Eu quero, eu não devia ter deixado. Você quer, então eu não sou mais seu advogado, tchau, um abraço, você vai lá e se faz sozinho. Mas a pressão da família, da esposa, Então erros a gente comete. As pessoas podem não lembrar disso, porque a gente só tem valente, só tem herói aqui, né?
Todo mundo é valentão, herói pra caramba. Agora, os tropeços, vocês já leram aquele poema em linha reta do Fernando Pessoa? Me fala, estou cansado dos heróis, meus amigos sem pecados, sem defeitos, todos os meus amigos estão... O único imperfeito sou eu, o único que tem medo sou eu, o único que na hora do soco se abaixa sou eu, o único que não tem mulher bonita sou eu, tudo sou eu, o mundo errou em cima de mim. E eu tive esse pecado. Mas nós temos capacidade de raciocínio. E antes de aumentar a besteira, antes de aumentar o erro, antes de você tomar um caminho que você não vai ter muita volta, e às vezes não tem mesmo, pare, reflita. Errei? A Bíblia diz que a maior virtude é o perdão. Meu amigo, eu errei com você, foi um momento bom, um momento ruim, sei lá, por ignorância, errei. Se você puder me perdoar, você passou o fardo para o outro, você pediu perdão. O problema daí para frente é com ele, aí ele faz o que ele quiser com aquilo. Você cumpriu aquilo daquilo que a gente fala, cadê o teu espírito cristão? Nós não viemos aqui para agredir, para brigar com ninguém, mas também não fugimos da raia, não. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui, não. Nós viemos aqui para dizer o seguinte: a Lei 8.906 é o seguinte, que nós temos garantias para o exercício da nossa profissão. Quem é estudante aí? Quem é estudante de direito? Boa, parabéns, cidadãos. Parabéns, vocês estão aprendendo como é que funciona a democracia. Como é que você equaliza, como é que você equilibra os interesses adversos. Leiam, todo advogado tem que ler, tem que saber na ponta da língua. A Lei 8.906/94 tem 2 artigos, 6º e 7º. Diz quais são os seus direitos e diz quais são as suas prerrogativas. Então o artigo 6º para mim é uma das maiores absurdezes que eu já vi na minha vida. Não existe hierarquia entre promotor, juiz e advogado. Aí tem que ter uma lei para dizer o seguinte: todos se devem respeito mútuo. Precisa ter uma lei para dizer que, olha, eu tenho que te respeitar e você tem que me respeitar. Pronto, é simples. A regra é essa. Mas tem uma lei que diz isso. No artigo 7º diz em que circunstâncias o advogado tem os seus direitos e as suas prerrogativas. Sabe por quê? Porque o juiz tem a lei orgânica da magistratura, que garante a ele direitos e prerrogativas. O Ministério Público tem a sua lei orgânica do Ministério Público, que lhe garante direitos e prerrogativas. Lógico, tem os seus deveres. A polícia, os delegados federais e civis, também tem a sua lei orgânica, onde estão garantidos os seus direitos e prerrogativas. E nós temos nossos direitos e as nossas prerrogativas para poder exercer a nossa profissão e enfrentar o poder estatal constituído. É muito comum você chegar numa, por exemplo, uma delegacia de polícia, na minha delegacia funciona assim. Peraí, para. A delegacia, como a prefeitura, como a Câmara dos Deputados, como a Câmara Municipal, como a Assembleia Nacional, como o Congresso Nacional, é um próprio público. Você não é dono, não. O senhor é uma autoridade efêmera que vai passar, que neste momento ocupa esse cargo. É isto. Mas a lei que te garante estar aí, essa lei te impõe deveres e obrigações. Um deles é de urbanidade. Outro deles é respeito à lei. Ah, quero ter acesso aos autos. Na minha delegacia não tem... Não funciona assim. A delegacia é sua. Existe uma lei que diz que o senhor tem que mostrar. Está lá no artigo 7 da Lei Federal, uma lei plenamente em vigência. Então, quando um advogado é desrespeitado na sua prerrogativa, como foi a Fernanda, ela se sentiu prejudicada, foi desrespeitada pelo prefeito municipal de Ilhabela. O que ela fez? Deu uma porrada ali? Não. Puxou um revólver? Não pode. Menos. Não funciona assim. Nós somos seres racionais. Ela ingressou com pedido à Ordem dos Advogados do Brasil para que a figura de um ato de desagravo lhe fosse concedido. O que acontece? Passa por um critério de admissibilidade de um conselheiro da ordem. Ele lê aquilo e fala: bom, isto aqui tem ou não tem uma violência contra o exercício da profissão.
Em tese tem, instaura-se o processo. Mas nós não somos arbitrários nem violentos. Seja quem for a autoridade imputada de ter prejudicado a prerrogativa de alguém ou ofendeu o advogado no exercício da profissão, ele recebe um ofício. Olha, senhor fulano, dona Beltrana, foi instaurado aqui um processo contra a senhora, contra o senhor, por ofensa à prerrogativa, está aqui uma cópia do que o advogado falou. Em querendo, o senhor também não é obrigado, o senhor tem 15 dias para falar, olha, não é nada disso, o advogado é maluco, me deu um... sei lá, fala o que quiser. Inclusive eu tenho testemunha, tem aqui fulano, Beltrano, ciclano, e manda isso para a ordem. Isto vai para a ordem, é recebido dentro do processo, e as partes, tudo isto, diário oficial. Aí isto vai marcar uma audiência, bom, vamos ouvir as testemunhas. Aí volta, tanto para o advogado, para a advogada, como para o representado. Olha, nós vamos marcar uma audiência com o dia tal às tantas horas, o senhor pode comparecer para dar a sua versão pessoal, se quiser, e podemos ouvir as suas testemunhas. Eu gosto quando isso acontece, contra delegado, contra juiz, contra promotor, porque a lei diz o seguinte, que só tem capacidade postulatória o advogado, meus amigos. Só o advogado pode advogar. Então, mesmo sendo juiz, mesmo sendo promotor, mesmo sendo delegado, para ir para a ordem, ele tem que ter um advogado, porque ele não pode se autodefender. Isso é maravilhoso. Ele sacaneou o advogado, agora vai ter que pagar um advogado para se defender. Isso é incrível, é ótimo. Eu presidi a Ordem dos Advogados do Brasil, a presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, junto com o presidente Durso, por 3 anos. E eu via que esse negócio de desagravo não funcionava. Eu falei, Durso, o advogado é desagravar. A gente vai lá, principalmente no interior, subseções pequenas, 50, 60 advogados. Ah, não vou lá, não vou me dispor com fulano, não vou me dispor com a autoridade. Ah, deixa pra lá. Eita, esse advogado é encrenqueiro. Isso, olha, eu aprendi uma coisa muito engraçada que eu vi outro dia, que argumento de burro é coice. Então, quando o cara não tem o argumento, é dar o coice. Ah, não vou lá, porque eu não vou me dispor. O que a gente faz? Daqueles 60, 70, 80, 100 advogados inscritos, parecem 10, 15, 20. Você faz o desagravo, fala, nós conselheiros, nos deslocamos, é de São Paulo, hoje véspera de feriado, eu não mato, Fernando. Mas eu queria ficar aqui para tomar um banho de sol, não posso. E aí você faz o desagravo, a autoridade nem fica sabendo. Não vai. Ah, vai lá o quê? Dá cartaz para esses caras? Não vou. Falei, Durso, só isso não dá. Nós vamos mudar esse troço. A lei impõe que nós publiquemos no Diário Oficial, no Diário de Grande Circulação, o desagravo. Isso custa caro para a ordem. Nós temos um site. Vamos fazer uma lista e colocar desagravos concedidos, deferidos. Advogado fulano, autoridade fulana, desagravo concedido em tanto, realizado em tanto. Ponto. Ofensa a tal artigo do Estatuto da Advocacia. Acabou. Simples assim. E fizemos. Aí uma aluna de direito abriu lá um site da ordem, e viu o nome do pai dela lá. E foi falar com o pai, ô pai, por que teu nome está no site da ordem, esse site está até hoje? Por que no site da ordem está o seu nome como uma pessoa que ofendeu as prerrogativas? O homem virou bicho. Nunca vi isso, já quer. Aí ele dá aquela conversinha, não foi intimado. Está aqui, doutor, está aqui, olha aqui, ó. O senhor recebeu, foi publicado no Diário Oficial, o senhor não respondeu, nós mandamos outro, o senhor não respondeu, nós mandamos 3, só o senhor não viu? Mas tudo bem, é um direito. Existe o Poder Judiciário, vai lá e fala, olha, está tudo errado o que eles falaram, é mentira, esses caras são mentirosos. E contesta o ato. Se esgotou a esfera administrativa. Nós que estamos lidando com o poder público, sabe o quê? Esfera administrativa não cabe a judicial enquanto você não esgotar a administrativa. Esgota, muito bem. Aí chamou a imprensa, e a imprensa veio e colocou lá, lista negra da advocacia, eles que deram esse nome. Foi ótimo, porque os caras acordaram, falaram, peraí, tem que respeitar advogado. Isso aqui não é um bando de malucos, de acelerados, de irresponsáveis. Nós somos um contingente, meus amigos, de 400 mil advogados só em São Paulo. Estamos entregando as carteiras agora com 435 mil. Já está nesse número.
é um universo, é um contingente de gente honrada, homens e mulheres que saem todo dia de casa, ó, para ganhar um suadinho pão nosso em cada dia. De vez em quando aparece um vagabundo, safado, que muda de lado, ou já vem do lado de lá e consegue uma carteira da ordem, e começa a fazer trampolinagem em presídio, né? Consegue uma autoridade policial corrupta. Isso é muito difícil nesse país, viu? Então consegue uma autoridade policial corrupta e passa a ser um despachante de corrupção. A gente vê de vez em quando delegado saindo preso, a gente vê promotor saindo preso. Agora nós estamos lá com 3 desembargadores do Estado de São Paulo. Gente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Nós temos 416 prefeitos, desembargadores, e deles 6 já estão pendurados, com os bens bloqueados, Ministério Público oferecendo denúncia. Safado tem em todo lugar, não tem só no lugar não, tem tudo, como tem na advocacia. Mas não pode nivelar a advocacia, 400 mil. Sabe, eu fui presidente do Tribunal de Ética, sabe quantos advogados nós temos que passaram por lado, efetivamente passaram e foram trabalhar para a PCC e os Cubal? Sabe quantos? Que nós levantamos e botamos na rua? 22. Então você não pode pegar 22 safados e nivelar 400 mil homens, 400 mil mulheres que advogam e que lutam pela dignidade desse país. Então esse processo, as pessoas são ouvidas, quando termina a instrução, tem gente que não quer acompanhar a instrução, é um direito. Não podemos pegar o sujeito pelo pescoço e falar, vai lá se defender, é um direito seu, defende ou não defende, ponto. Isto vai para um julgamento pelo Conselho de Prerrogativas, publicado no Diário Oficial, notificadas as partes são novamente intimadas, olha, no dia tal às tantas horas, no terceiro andar da Ordem Advocacia, vai ter o julgamento do seu processo, você pode vir aqui com o seu advogado e fazer a sustentação oral. É julgado, e não é todo caso que é concedido, muitos casos não são concedidos, às vezes as pessoas confundem, o juiz me persegue, interfere sempre na petição, isso não é problema de prerrogativa, é problema jurisdicional, você entra com as medidas cabíveis. Mas quando tem, como foi o caso da Fernanda, foi 13-0. Não é possível que 13 pessoas, débeis mentais, loucos, bêbados, cheirador de cocaína, fumador de maconha, não tinham o que fazer naquele dia, se reuniram, vamos sacanear alguém aí, pronto, dá um desagravo para a Fernanda. Os senhores, houve uma sessão solene e as pessoas, esses conselheiros da ordem, decidiram que aquele caso era um caso que merecia desagravo, ponto. Publicada essa decisão, a parte que se sentiu prejudicada, ela pode recorrer para o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Se perder ali, ela pode ir para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas tu tem prazo, o direito não socorre quem dorme. Se perder no Conselho da Ordem Federal, a parte administrativa acabou. Você tem o Poder Judiciário. Você vai ao Poder Judiciário e fala, olha, aconteceu isso, está tudo errado. E o Poder Judiciário vai decidir, sim, está errado, dou uma liminar, suspende o ato lá, até eu resolver aqui. Bom, dou uma liminar. Ou não dou uma liminar e vamos prosseguir o processo. No final das contas, não, a ordem errou. A ordem errou, não fez o que tinha que fazer. A ordem pode sofrer um processo de indenização por danos morais e materiais. É assim que funcionam as coisas num país democrático. Num país onde o império da lei é que tem que valer e não a força do coice. É assim que funciona. Tudo porque se descumpriu uma regra bíblica. Ame o seu próximo por si mesmo. É fácil? Não é fácil. Aquele cara que você sabe que veio ali para te sacanear, que veio para te arrebentar, e você fala, como vai? Você tá bom? Recebe o meu abraço, recebe o meu abraço cristão. Aí tem vantagem. Se eu chegar para o meu presidente, recebe meu abraço, que vantagem tem? É lógico que vai retribuir. Quero chegar para o meu inimigo, aquele cara que me quer o meu mal, que quer que eu estoure, e falar, um abraço. O que você vai fazer domingo às 5 horas? Não vai tomar cerveja hoje. Vamos ouvir uma palavra, vamos na igreja comigo. Independentemente de religião, porque religião se afasta do nome de Deus, vamos ouvir uma palavra, vamos conversar. E nós estamos aqui hoje para fazer uma coisa,
restaurar a dignidade profissional da Fernanda, que foi violada. É isso. Eu não venho aqui agredir ninguém, não vim brigar com ninguém não, meu amigo. Eu venho aqui cumprir uma missão constitucional, uma missão que a lei infraconstitucional obriga a Ordem dos Advogados a fazer. Fernanda, você está desagravada na sua profissão. Você é uma mulher honrada, você é mãe de família, você tem marido, você tem família, você tem filhos, você tem amigos. Olha isso aqui. Eu não vejo um salão tão cheio assim, não. Você tem amigos que estão olhando para você, que sabem que você é uma profissional honrada, que sabem que você é uma mãe de família honrada, que você é uma mulher honrada. Receba de cada um de nós aqui um abraço. Receba de cada um de nós a solidariedade, para que todos saibam, quando você brigar com um advogado, você brigou com 435 mil pessoas. Muitos deles têm medo. Costumo dizer para os meus alunos, olha, leia o artigo 7, são 20 e tantos incisos, dizendo quais são os seus direitos e suas prerrogativas. Você só não tem direito de fazer uma coisa, manifestar o seu medo. O medo todo mundo sente, mas você tem a obrigação funcional de superar o teu medo e enfrentar a situação. Saibam, senhores, que existe uma ordem dos advogados do Brasil ao seu lado. Se o senhor transgredir as questões éticas, as questões profissionais, existe uma ordem dos advogados para puni-los e para até excluí-los dos quadros da ordem, porque aqui não cabe mau caráter, aqui não cabe cafajeste, aqui não cabe bandido, e a gente expulsa, e já expulsamos ao longo dos anos. Muitos foram expulsos porque praticaram ato de indignidade contra a advocacia. Então, saibam que vocês também, por outro lado, têm a ordem que ampara. Não é a ordem paternalista, é a ordem parceira, que está ao lado dos senhores. Não voltem atrás. Os senhores não podem, os senhores podem abrir mão de um direito. Por exemplo, o advogado tem o direito de ir ao Tribunal de Justiça e falar sentado. Já viu alguém brigar sentado? Não. Você vai sustentar uma tese, é em pé, falando alto e olhando nos olhos dos desembargadores para julgar o teu caso. Sentado é um direito que você abre mão. Prerrogativa, nenhum de nós pode abrir da sua, porque ela não é sua, ela é da sua instituição, ela é da sua classe. Bem fez a Fernanda. Se sentiu ofendida, procurou a ordem. Podia não dar certo. Havia elementos fáticos e jurídicos suficientes para a concessão do desagravo, ele foi feito. E eu estou aqui hoje em nome do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do Marcos da Costa, em nome de 435 mil colegas, para dizer, você está desagravado. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que isso representa a força de uma instituição. Quero dizer para vocês que nós não vamos nos acovardar frente a nenhum poder instituído que não seja revestido de legalidade, de respeito dentro de um Estado democrático de direito. Eu estou aqui hoje na qualidade de desagravada, mas estou na qualidade de todos os cidadãos dessa cidade que algum dia sofreram qualquer ato desrespeitoso. Estou aqui hoje e represento a cada um de vocês. Obrigado pela presença, Dr. Geralcílio. Obrigado pelo seu apoio, Dr. César. Muito obrigado pela coragem que a recém-criada Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ilhabela, teve neste ato. Porque não é para qualquer um estar aqui hoje com um prefeito à frente e desagravando um advogado. Então isso é um ato de coragem, isso é um ato que demonstra que nós vivemos sim num Estado democrático de direito. Parabéns a cada um de vocês que estiveram aqui hoje presente. Obrigado, Dr. Mário, um dos maiores criminalistas do país, um amigo pessoal, um defensor das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra tê-los aqui.
os conselheiros, ao presidente da Comissão de Prerrogativas de Taubaté, doutor Aloísio, doutora Rosângela, doutor Luiz Tadeu, muito obrigado, doutor Roberval, meu amigo que esteve ao meu lado, doutora Sônia, a todos os advogados aqui presentes, meu muito obrigado. E obrigado a você, Marcelo, meu esposo, que teve a coragem de enfrentar ao meu lado todo esse desafio. Foram 6 anos de espera, 6 longos anos. Agradeço a Deus por esse momento e muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite. Com essas palavras, anunciamos o encerramento desta sessão solene de desagravo público. A todos uma ótima noite. Obrigado pela presença e pelo prestígio. Da mesma forma que os outros falaram. Não. Já que a ordem do advogado do Brasil. Acabou de Já que a ordem do advogado do Brasil não me permitiu a defesa, talvez Gente, eu tenha falhado ou não, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer aqui para todos. Vamos embora! A ordem do Brasil sempre vai se retirar. Quer dizer, é vergonhoso de não ter o direito. Viva a democracia! Viva o Estado democrático de direito nesse país! Eu queria dizer para todos aqui que isso ocorreu sem a minha defesa. A ordem deveria ter ouvido e deveria ter dado o direito de defesa para ele, não deu. Eu fico triste de ver o que aconteceu. Mas enfim, estive aqui para ouvir o que aconteceu. Obrigado, gente. Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Vambora, viva a democracia! Não me foi dado direito, senhores. Olhem o programa da advogada do Brasil, cortou o direito de defesa da gente. Deveria ser o contrário. Olha, bonito, lindo, perfeito. Eu acho lindo o que aconteceu aqui. A democracia é de um lado só, é para um. Eu estive aqui sem problema nenhum. É a primeira vez que eu vi essa situação.